Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 40 a 51. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O pão vivo descido do céu. Jesus afirma, mais uma vez, ao invés de voltar atrás, porque aqueles que o seguiam, os seus seguidores, começaram a ficar incomodados. Aquilo que Jesus dizia já não estava tão popular assim, já não estava agradando tanto. Jesus, pelo contrário, afirma com todas as letras: É isso mesmo que vocês ouviram, não reclamem não. Não murmureis entre vós. Aqui já de cara nós vemos a primeira ordem, e a ordem desse trecho que nós lemos. Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Qual era a murmuração? A murmuração é: que história é essa de que eu vim do céu, de que eu sou o pão vivo descido do céu? A gente conhece os pais dele. A gente sabe quem é José, quem é Maria. A gente sabe quem é o pai de José, o pai de Maria, os pais dele. A gente conhece a família dele. Ele é filho do carpinteiro. Que história é essa? Jesus diz: Não murmureis entre vós. E continua: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus está escondendo a sua identidade? De maneira alguma. O tempo inteiro Jesus está dizendo quem ele é. E porque estão entendendo que Jesus está falando assim, eles estão ficando cada vez mais incomodados, dizendo: ele não pode dizer essas coisas. Jesus não pode estar falando sério, não pode ser verdade esse negócio. A gente conhece ele, como que ele está dizendo isso? Por isso que muitas vezes os judeus vão dizer que Jesus tem um demônio, que ele é um samaritano, que isso, que aquilo, e que querem pegar pedras para atacar em Jesus. Por quê? Porque o que Jesus vai trazer
é tão extraordinário, tão novo, que eles não esperavam por isso. Como diz um padre amigo meu, ele não é o Messias esperado, é o Messias inesperado. Eles esperavam um Messias que fizesse coisas diferentes. Parte daquilo que Jesus faz, claro, estava na previsão deles, na previsão dos profetas, as curas, os milagres, as palavras extraordinárias que saíam da sua boca, o ensinamento a respeito da lei. Só que quando Jesus começa a falar do reino dos céus, do reino de Deus, que é algo novo, isso começa a embaralhar. Parece que o Messias tinha que estar dentro dos padrões, e depois de pregar e encantar todo mundo, ele tinha que arrumar um exército e pronto, vinha aqui e arrebentar com tudo. E o reino estabelecido para sempre aconteceria. E ele já está ali. Só que ele não veio ostensivamente. Ele não veio com um monte de tropas. Jesus vem para os corações. Isso não era esperado. Isso era inesperado. E por isso muita confusão foi causada nos corações desse povo. Quem tem simplicidade de coração, e como Jesus disse, quem o Pai concede esta simplicidade. Como que o Pai concede essa simplicidade? Dá a impressão que Deus, né, é malvado, né? Escolhe assim quem ele vai salvar e pronto. Não é todo mundo que Deus quer salvar? Claro que é todo mundo que Deus quer salvar. Mas existe um critério para entrar nesta graça. O homem, a pessoa humana, o ser humano, ele não pode fazer tudo o que quiser, trazer na sua vida todo tipo de maldade e achar que Deus, pronto, escolheu todo mundo para ser salvo. Eu posso fazer o que eu quiser para ser salvo, e você salvo. Sobretudo aqueles que eram do povo judeu, que estavam ali, conheciam a lei. Aqueles que, pelo menos, se esforçavam para encontrar-se com Deus, tinham a chance de ouvir Jesus e um coração aberto para Ele. Tanto que, dentre os fariseus, dentre os saduceus, dentre os doutores da lei, que deveriam ser as pessoas que mais estariam esperando o Messias, haviam muitos de coração fechado à graça de Deus. Porque já não cultuavam Deus de coração. E Jesus está falando aqui que Ele é sim, e que o Pai atrai para Ele, e Ele ressuscitará no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Seremos atraídos pelo Pai se dermos um mínimo de matéria-prima para isso. É claro que Deus, na sua misericórdia, atrai também pessoas, como a gente diz na gíria, da pá virada, né? Gente que estava lá tragada no mais último do pecado, com o coração mais fechado do mundo. Deus está lá, atraindo. Deus está lá, chamando. Mas quando esse coração vai se abrir para ouvir esse chamado? Quando haverá de fato uma abertura do coração suficiente para que a graça de Deus os alcance? Se chegar até o fundo do poço, como aquele filho pródigo que nós ouvimos a parábola no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, sim, haverá chance de voltar. Mas se deixar o coração fechado, como aquele ladrão crucificado do lado de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, você não é o Filho de Deus, não haverá chance de retorno. Veja, não é a proximidade física que nos atrai para Jesus. É o coração. Nós precisamos pedir a graça de ter esse coração e de sermos sempre, constantemente atraídos para Jesus. Como é que eu sei que estou sendo atraído para Jesus?
causa da minha sede, por causa da minha fome, da presença dele. Porque quando eu escuto algo de Deus, aquilo de alguma forma me incomoda, e mesmo que aquilo doa, aquilo me questione, eu tenho desejo de algo mais. Eu queria saber mais. Eu gostaria de me aproximar. Existem realidades dentro de mim, dentro de você, que muitas vezes nos causam medo, nos impedem, enfim, são barreiras para que nós nos aproximemos, mas existe aquele desejo, essa atração vem do Pai, para que nós possamos ir até Jesus. E Ele nos ressuscitará no último dia. É promessa de Deus também, viu? Versículo 44b. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui também é princípio eterno. Mas vamos continuar. Jesus vai dizer: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Jesus está dizendo para aqueles judeus: olha, vocês vão vir a mim se vocês escutaram os profetas, porque está escrito nos profetas, na lei e nos profetas, está escrito lá. Se vocês ouvirem, se vocês acreditarem nos profetas, vocês não tem como me rejeitar. Por que a igreja tem o Antigo Testamento inteiro, né? Não faltando pedaços, mas o Antigo Testamento inteiro? Por quê? Porque lá está falando de Cristo. Lá está prevendo, lá foi toda a preparação sobre a história da salvação do mundo. E eu quero deixar aqui um convite para você. Tem aqui no nosso canal uma playlist sobre a história da salvação do mundo. Um momento maravilhoso. Você pega aí de 1º a 30 de janeiro, aproveita esse tempo de férias e faz, claro, sem deixar de fazer o seu plano de leitura. É algo a mais, né? Algo a mais, mas vai ser maravilhoso você caminhar por algumas, não todas, né? Algumas das principais passagens bíblicas que falam da nossa história da salvação, a história da salvação do mundo. Você não conhece? Você nunca ouviu falar, nunca fez esse percurso? Por isso que se chama Jornada Bíblica Peregrinos, porque peregrinamos pela Palavra de Deus. Anota aí, viu? Para você não esquecer. Playlist Jornada Bíblica Peregrinos. Está aqui no canal, tá bom? Depois que você terminar o estudo, você vai lá e já deixa agendadinho para que você comece a fazer a partir do dia 1º até o final do mês de janeiro. Isso aí é uma proposta. Ou o mês que você quiser, que estiver ouvindo agora, fazendo esse texto, se programe do dia 1º ao dia 30 de algum mês e faça essa jornada bíblica Peregrinos, que ela é maravilhosa, sobre a história da salvação do mundo. Voltando aqui na nossa leitura, Jesus vai dizer que nós precisamos ouvir os profetas. E com base nesse Antigo Testamento, aqui, claro, os judeus ouvindo isso, os judeus que estavam murmurando, Jesus está dizendo: se vocês ouvirem os profetas, vocês virão a mim. Vocês serão atraídos. Por quê? Porque Deus preparou tudo. O Pai, o meu Pai, preparou tudo através dos profetas. E ele vai continuar, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Está falando de si mesmo, Jesus. Princípio eterno, viu? Já vai anotando aí, ó. Desde o versículo 44. Agora o 46, 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Olha que importante. Está falando dele, está falando do Pai, está falando que ele é enviado. De novo, olha que clareza com que Jesus fala isso. E aquele que crê tem a vida eterna. Eu preciso crer. E entenda o quanto isso muda tudo na nossa vida. A partir do momento em que nós cremos que Ele é
o Filho de Deus, que ele é Deus. Ele vai afirmar novamente aquilo que os judeus estavam murmurando: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Promessa de Deus. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É a minha carne para a vida do mundo. Que expressão forte, mas verdadeira. Ele é o pão, e o pão que ele dá é a própria carne para a vida do mundo. Nós vamos perceber, e já falando aqui, né, que ele vai falar com muita clareza no estudo que nós faremos amanhã, que esse aspecto da carne dele é profundamente real. Não é metafórico, mas ele tem dois sentidos igualmente profundos e igualmente verdadeiros. E que a igreja nos ensina que é o sacrifício cruento e o sacrifício incruento. O sacrifício que vem primeiro é o sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, que acontece na última ceia, que nós vemos nos evangelhos sinóticos e que João também vai explicar de uma maneira mais simples, vai falar mais da questão do lava-pés e de outros ensinamentos que Jesus faz ali na última ceia. Mas vai mostrar também que há um sacrifício cruento, onde ele vai derramar o seu sangue na cruz para a nossa salvação. Dar a vida ao mundo espiritualmente, dar a vida ao mundo fisicamente, se tornar alimento, como ele vai fazer na última ceia, tomar e comer, isso é meu corpo, e eles comem. Tomar e beber, isso é meu sangue, e eles bebem. Não é teatro, não é faz de conta, é verdadeiramente Eucaristia. Vamos anotar no nosso diário? Olha, temos promessas, ordens e princípios eternos nesse trecho aqui. Vamos anotar que é importante, muito importante. E eu acabei de ver aqui uma realidade que eu não tinha notado, e eu vou anotar agora, princípio eterno. Vamos lá. Promessas de Deus, versículo 44. E eu ressuscitarei no último dia. Está dentro do ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Anota todo o versículo 44, tá bom? Para que não fique só com o último versículo de sentido. Anota tudo. E depois, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Que promessa maravilhosa. A carne para a vida do mundo. Ordem de Deus. Versículo 43. Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Essa ordem é muito importante. Primeiro que a murmuração é uma desgraça, né? O que é a murmuração? É reclamar. Mas eles reclamam do quê? Reclamam porque Jesus está falando a verdade e eles não estão acreditando. Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo, e eles estão dizendo, não pode ser. Jesus está dizendo, eu sou a Eucaristia, e eles estão dizendo, não é. Não tem como ser, isso é impossível. Jesus está dizendo, não murmureis entre vós. Nós não podemos duvidar desta verdade que Jesus está nos dizendo. Princípios eternos
versículos de 44 a 51. Por quê? Porque ali no 51 também tem: eu sou o pão vivo descido do céu. De 44 a 51, então você já anota tudo, né? Porque ele fala esta verdade, claro, tem uma promessa ali junto, mas princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? São as perguntas que você vai responder também aqui no seu diário espiritual, anotar no seu caderno. Você está chegando agora? Talvez seja a sua primeira vez, e você ficou até agora, que bom! Esse é o estudo da Palavra de Deus no método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, onde nós fazemos um diário espiritual. Por isso o nome desse canal, Diário Espiritual Canção Nova. Quer fazer conosco essa experiência? Então, convido você a acessar a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Lá você vai encontrar vídeos falando a respeito desse início, de como caminhar, tá bom? É importante que você assista para que você caminhe bem conosco. Prepare o seu material, sua Bíblia, suas canetas, seu caderno e comece lá pela primeira carta de São João. Tem uma playlist, Primeira Carta de São João, para que você comece a fazer o seu estudo bíblico conosco. Vai ser uma linda experiência. Se você quiser, pode até entrar na lista de transmissão e num grupo em que nós conversamos a respeito do diário espiritual e trocamos nossas experiências. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.